Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. Fala, turma! Tudo bem com vocês? Chegamos então na nossa sexta videoaula, tá? Vamos continuar falando e aprendendo da nossa querida amiga água, não é mesmo? Já aprendemos bastante sobre ela, não é mesmo? E eu tenho certeza que você já sabe falar aí a importância dessa substância aí para a gente, tá? Essa valiosa água, beleza? E hoje a gente vai entender o ciclo dela na natureza. Como que ela fica na natureza? Tá? Você já sabe das características dela, tá? Mas quais as etapas? Existe etapa da água? Ora ela vai estar em um lugar, ora ela vai estar em outro. Como que ela fica na natureza? Nós vamos falar sobre o ciclo, tá, da água na natureza. Então separem os seus materiais, seus cadernos, lápis, lapiseira, borracha, apontador, para iniciarmos a nossa aula. Então, acompanham aí, está lá na página 35, tá? Do livro de vocês. Então, essa primeira ilustração, podemos ver que se trata de um ambiente natural, ou seja, natureza mesmo. Não vejo prédios aqui, indústrias, casas, nem muito menos pessoas. Então, percebe-se aqui, tá, pessoal, que é um ambiente natural. Tá lá como se fosse um parque, tá? Um parque de preservação ambiental. Não vejo indústrias, só que vejo água, tá? Então, olha só, parece aqui que formou um lago, um laguinho, aí tem uma setinha aqui para cima, parece chuva, né? Tá escrito aqui condensação, aí aqui formou a nuvem, aqui a chuva está caindo mesmo, né? E aqui voltou para cá. Então percebam que quando eu falo ciclo, sempre que vocês lerem essa palavra, ciclo, vocês vão lembrar de uma coisa. E círculo. E o que é um círculo? Vocês já sabem, né? Círculo é algo. Olha só, essa foto aqui, ó, parece ser um círculo, né? De onde vocês estão me vendo, não é mesmo? É um círculo, tá? Então, ciclo é como se fosse um círculo, tá? São etapas de alguma substância. No caso da água que a gente está falando, ora a água vai estar no solo, tá? Ora ela vai estar no solo assim da terra, ora ela pode evaporar, tá? Então lembram dos três estados físicos da água? A água pode ser sólida, líquida ou gasosa. A gente vai ter que falar, a gente vai ter que lembrar disso daí, tá? Então olha só, ora em algum momento a água vai estar lá nos lagos, lagoas, rios, cachoeiras, mar, oceano, né? O estado líquido. Ora, ela pode se transformar em nuvem, tá, pessoal? Então, sempre que vocês for verem uma nuvem, ó, lembra, aquilo lá é água, tá? É água, só que em outro estado, tá? Não é o mesmo estado que vai estar em um rio, tá? É em outro estado, tá? E quando chove, ela já volta a se tornar líquida, né? Ela se transforma novamente em um outro estado. Então, estão percebendo que, ora, em algum momento, ela vai estar em formato líquido, ora, ela vai estar em um outro formato, gasoso, depois volta para ser líquido, entendeu? Então, olha só, parece ser um ciclo. Ora ela é líquida, ora ela é gasosa, líquida, gasosa, líquida, gasosa, líquida, gasosa, está sempre alternando, entendeu? Então, por exemplo, se a gente pega um copinho de água, tá? Podem fazer essa experiência aí também, mas precisamos de sol, tá? Se não estiver sol no dia, não tem como fazer. A gente pega um copinho, tá? Um copinho de água, tá? Um copinho de plástico, por exemplo. Colocamos um pouquinho de água neste copo.
tá? Aí você deixa, por exemplo, na sua janela, tá? Com muito cuidado para não cair, fazer bagunça, senão seus pais vão te xingar. E coloca um pouquinho de água, só um pouquinho de água, tá? E deixa ali na sua janela por uns 3, 4 dias, ou dependendo da sua área, até um dia, tá? E tem que bater sol, tá? Então pega um copinho aí de plástico, coloca um pouquinho de água, só um pouquinho assim, e deixa lá na sua janela para o sol bater lá. E volta lá no outro dia, ou uns 3, 4 dias. O que aconteceu? A água vai sumir. Mágica. Não, não é mágica, não. É o ciclo da água da natureza, tá? A água se comporta assim. Na realidade, não houve mágica. Houve evaporação, tudo bem? A água que estava líquida no seu copo, ela evaporou e foi para onde? Foi lá, para a nuvem, tá? Evaporou e foi para a atmosfera, tudo bem? Então, vamos aprofundar. Então, olha só aí, relembrando os 3 estados, né? Ora, ela pode ser gasosa, tá? Líquida, que é a forma que a gente mais conhece, tá? Que está dentro de nós também. E ora, ela pode ser sólida. Como eu disse quando eu falei sobre esses 3 estados, eu disse que o estado sólido ele é mais difícil de encontrar no ambiente, tá? Na natureza, onde eles vão estar? Nos polos, polo norte e polo sul. Por quê? Por causa da temperatura, tá? O que vai influenciar essas transformações e de líquido para gasoso, de gasoso para líquido ou de líquido para sólido é a temperatura, quente ou frio, tá? Então a temperatura que vai estar sempre interferindo nessas trocas, este ciclo da água, beleza? Então, por que lá nos polos, no Polo Norte e Polo Sul, que formam as geleiras? Porque lá bate pouca luz solar. Essa mesma luz solar aí, ó, que fez essa mágica no seu copo. Se lá bate pouco sol, a temperatura vai ser menor. Então, a água ela vai se transformar do estado líquido para o sólido com mais facilidade, tá? Porque a temperatura lá é baixa. Então, olha só que legal o exemplo aí. Tá? No Polo Sul temos a Antártida, ou Antártica, tá, pessoal? Podemos falar dos 2 jeitos aí. Aqui no Polo Sul, olha só, aqui está o inicinho da América do Sul, né? O Brasil está por aqui. Aqui temos a Austrália, a África. Muito legal essa imagem, não é mesmo? Então, temos aqui o Polo Sul e o Polo Norte, tá bom? Os 2 continentes que são compostos principalmente por gelo, tá? São calotas polares, assim, continentes basicamente só tem gelo. A água de fato, ela é totalmente congelada, porque bate pouco sol, tudo bem? Então, é uma coisa interessante, pessoal, que os polos, eles não são países, tá? Eles são territórios internacionais, tudo bem? E vários pesquisadores, cientistas vão até essas áreas para estudar. Interessante que, como é uma área muito extrema, é muito difícil de ficar lá, né, devido à temperatura. Tem muitas áreas que ainda não são nem conhecidas, tá? Uma curiosidade aí, tem muitas áreas que os cientistas não conhecem ainda, pelo fato de ser muito grande e muito extenso. Para ficar lá, por exemplo, durante 1, 2 meses, tem que levar muito alimento, né? Bastante roupa de frio, né? E são roupas especializadas mesmo para garantir a sobrevivência humana. Então, olha só, que interessante essa imagem. Temos então, lembram sempre, sólido, líquido, gasoso. Aqui, ó, é um rio, tá? Uma ilustração de um rio. Qual o estado que vai estar aqui? Qual o estado da água? Líquido. Mesmo
formato que a gente bebe, né? Líquido, quando evapora, tá? Não preocupa com os nomes agora não. Vamos entender só o ciclo, tá? Quando ela deixa de ser líquida para formar as nuvens, um outro formato, não é mesmo? Quando ela está na nuvem, ela obtém um formato gasoso, tá? E aqui em países como o Brasil, né, que tem muita luz solar, é muito difícil na natureza aparecer o estado sólido, porque não apresenta temperaturas baixas aqui. Onde que a gente vai encontrar o estado sólido aí? No congelador da nossa casa, não é mesmo? Mas só que, como está dentro de uma geladeira, tá, pessoal? Não vai entrar no ciclo na natureza. Nós estamos falando do ciclo da água na natureza, tá? Então, na natureza, ela pode estar aí em países como o Brasil, que tem a temperatura mediana, né? Não é tão quente nem tão frio, sempre líquido e gasoso, tá? Porque a água, os rios, elas formam as nuvens aí, evaporando, formou as nuvens, gasoso, líquido, líquido, gasoso, tá? Então vai ser sempre esses dois, esse ciclo aí, líquido, gasoso, gasoso, líquido, formando um ciclo. Interessante, não é mesmo? Então olha só, isso daqui é uma panela. Quando a gente coloca uma água, que é uma água para ferver, tá? O que acontece? Ela vai mudar de formato, né? Deixar de ser líquida para se transformar em gasoso. E isso acontece na natureza. Olha só que interessante aí, ó. Isso aí é um lago, tá, pessoal? A luz do sol vai batendo, né, ao longo do dia e vai evaporando aos pouquinhos, transformando o formato da água na natureza, deixando de ser líquida para ser gasoso. Interessante que isso não acontece rápido assim de uma hora para outra, é demorado. Até mesmo porque dependendo do tamanho do lago, da lagoa, do rio, não vai evaporar tudo de uma vez. Tá? Evapora só uma parte que vai transformar em líquido para gasoso, até mesmo porque à medida que for transformando em gasoso, vai formando o que? As nuvens, tá? Formando as nuvens. Olha elas sendo formadas aí, né? Então, gasoso, né? E aqui, né, no solo, né? Líquido. Até chegou uma hora que vai ter tanta água acumulada lá no seu formato gasoso, no ar, lá na atmosfera, vai ter tanta água em formato gasoso que fica tudo escuro. É sinal que vai chover. Se vai chover, volta então, olha o ciclo aí da natureza, transformando então do seu estado gasoso para o estado líquido. Interessante que em alguns momentos, né, podem ocorrer até raios e trovões, tá? Que são provocados por outros fatores que nós não vamos entrar a fundo no momento, tá? Nós vamos entender como ocorrem esses eventos em uma próxima aula, tá? Mas é uma curiosidade aí, bastante interessante. Então, olha só, o que é precipitação? O efeito de precipitar, tá? Ou seja, quando vocês leem essa palavra, lembra de chuva mesmo, precipita, ou seja, vai cair. O que está caindo? A água, né, do seu formato gasoso, transformando no seu estado líquido. Beleza? Nós chamamos de precipitação. Tudo bem? Uma curiosidade. Voltando para onde? Para a Terra, né? Formando aí novamente lagos, lagoas, cachoeiras e até rios, tá? Então, olha que interessante o ciclo. Por sua vez, né, voltou para a Terra lá, formou os lagos, lagoas, rios, cachoeiras, né? Vem o que? A luz do sol e começa novamente
a pegar essa água no seu estado líquido e voltar de novo para o ar no seu formato gasoso, como mostra aí na ilustração. Interessante, né? Então o Sol também tem um papel super importante, tá? Lembram que o que faz a água se transformar? Líquido para gasoso, gasoso para líquido, tá? É justamente temperatura. Tudo bem? A temperatura, seja quente ou frio, que vai fazer essas transformações. É importante lembrar que se tem pouca luz, se a temperatura está lá embaixo, a água líquida não vai se transformar em gasoso. Ela vai se transformar em quê? Em sólido. Vai virar gelo. Então, olha só como que a luz do Sol interfere diretamente no ciclo da água na natureza. As árvores também têm um papel super interessante, porque olha só, as árvores precisam de quê para crescer? Luz solar e de água. Para que servem as raízes? Tá? As raízes das árvores servem justamente para retirar a água do solo. Tá? Então elas vão. É como se fossem canudinhos, turma. A raiz, né, é como se fosse um canudinho. Ela retira a água que está ali no solo e essa água sai por onde? Através das folhas, tá? É muito interessante o processo. Então ela retira a água do solo em seu formato líquido, tá? E ela sai pelas folhas em formato líquido também. Olha que interessante a imagem. E o que acontece depois aqui? Em estado líquido, ela vai se transformar aí no estado gasoso novamente, tá? Indo aí para o ar para formar a chuva. Muito interessante, não é mesmo? Bom, essa então foi a nossa videoaula de hoje, tá? Para a próxima aula, faça o experimento aí da questão 1, 2 e 3, dá lá na página 35. Muito simples, a gente vai precisar de quê? Água, principalmente, tá? É muito legal, tá? E a gente vai corrigir depois, beleza? Façam lá, leiam lá direitinho, é muito interessante. E façam também as questões 1, 2, 3 e 4 da página 38, tá? Um grande abraço, bons estudos e não se esqueçam, juntos, no caminho certo.